Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês, muito feliz mesmo. Semana passada eu estava muito gripada, mas hoje já estou muito bem. Ainda com a voz um pouquinho rouca, mas me sentindo muito melhor. Bom, na semana passada recebemos aqui duas amigas maravilhosas e que inclusive recebemos mensagens que eu passei para elas, lindas. Quero agradecer todas as mensagens que mostram que o nosso programa realmente cumpre o seu propósito e tem o formato que a gente gostaria que os ouvintes percebessem como a gente pensou, tá bom? Bom, recebemos a Major Vânia Juliano. Ela é palestrante, eu adoro as palestras dela, porque ela faz a palestra utilizando o método de terapia cognitiva, que usa personagens fictícios em analogia a casos reais. E ela agora é CEO do grupo Vozes de Impacto, é um cast de palestrantes, na qual eu faço parte, e a Cíntia, que esteve também aqui com a gente semana passada, também faz parte desse cast de palestrantes. A Cíntia é cientista da Fiocruz, muito bacana a história dela, e a palestra dela, ela faz uma abordagem que ela conecta ciência e prática para traduzir conhecimento em estratégias aplicáveis à vida pessoal e profissional. Muito bacana as palestras dela também. Se vocês perderam o programa da semana passada, vocês vão poder assistir no perfil do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Eu já, inclusive, verifiquei que esse programa vai subir para o YouTube amanhã. Então, amanhã estará disponível para todos vocês, tá bom? Se vocês quiserem mandar alguma mensagem para a gente, vocês podem mandar para o WhatsApp da rádio, que é 219-7159-1211. Vocês podem assistir ao programa tanto pelo aplicativo, baixando no celular, o aplicativo da rádio, quanto pelo site da rádio, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E contamos com vocês para comentarem e curtirem nas redes sociais da rádio, no Instagram, no Facebook e também lá no YouTube, tá bom? Coloquem as suas sugestões, tá bom? As suas avaliações. Para a gente, a sua opinião é muito importante. E hoje eu trouxe aqui algumas músicas que foram cantadas no show da Shakira, e músicas que eu adoro, e eu pensei, vou levar para o programa dessa semana. Então a primeira música que a gente vai escutar é Leãozinho, de Caetano Veloso, de 1977. No show, Shakira cantou com Caetano Veloso, mas nós vamos ouvir na voz de Caetano. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive
pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta. Hoje nós estamos aqui com 2 convidados maravilhosos. Estamos aqui com a Beatriz Costa Santiago e com o Bruno Monção. Vamos começar falando aqui com a Beatriz. Muito obrigada, Beatriz. Muito feliz de você estar presente com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui. Beatriz Costa Santiago é mentora de empresários e mentores, com atuação focada em estruturar negócios para faturamento previsível e escala, reduzindo a dependência do dono na operação. Tem mais de 20 anos de experiência em gestão, treinamento e desenvolvimento de profissionais e há mais de 5 anos atua diretamente na reestruturação de empresas. É autora do livro Pare de Brincar de Empreender, mestranda em psicanálise, pós-graduada em gestão de pessoas, economista, professora, psicanalista, consteladora familiar, coach, especialista em experiência do cliente Disney, consultora de imagem, marca e branding, palestrante e analista de perfil comportamental, DISC, idealizadora do método Elite, do Clube de Conexões e Negócios e do GP Cash. Gente, que currículo, meu Deus! Muito bacana. E Beatriz, eu conheci num evento Gladiadores, né, organizado pelo Rodolfo Santos, um evento muito bacana. E depois a gente teve a oportunidade de participar de uma imersão de 3 dias em São Paulo, Alto Impacto Empresarial, do José Roberto Marques. A gente vai estar durante a entrevista dela falando também um pouquinho sobre esse evento. O José Roberto, ele hoje, ele é assim, autoridade em autoconhecimento e também em inteligência emocional. E é muito bacana, porque ele trabalha com espiritualidade e ciência. Então, pessoas de qualquer religião conseguem se conectar com ele. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho também sobre esse trabalho do José Roberto Marques. Mas conta pra gente, Beatriz, fala um pouco da sua trajetória. Você começou primeiro como economista. Por que você escolheu essa área? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu já empreendo desde os 14 anos, né? Mas a gente sempre ouve aquelas coisas da segurança, tudo isso. Então, eu fui fazer faculdade, que foi a minha primeira graduação, foi em economia. E na época foi até minha mãe também que me incentivou muito a seguir esse caminho. E eu fiz essa faculdade e comecei a trabalhar na área, né? Só que aí ao longo do caminho eu fui percebendo que esse trabalho com empresas, né, que não adianta só a gente trabalhar a parte técnica, a parte de gestão, né? A gente precisa olhar para quem está por trás do negócio. Porque a base das empresas são as pessoas. São as pessoas, exatamente. E aí eu comecei essa minha jornada, eu fiz economia, depois a gestão de pessoas, né? Sempre trabalhando com empresas, mas eu sempre percebi esse desafio, né? Não só em quem está à frente, mas quem está liderando e as próprias equipes, né? Então, isso também fez muito parte da minha jornada, porque eu comecei com 14 anos a empreender e ao longo da minha jornada isso sempre teve em mim. Então eu tinha um emprego fixo, mas eu estava lá empreendendo, sabe? E o empreender era sempre um plano B. Então eu já trabalhei com maquiagem, eu tenho um camarim de festas infantil, então eu fui fazendo várias coisas ao longo do caminho,
Mas por conta de tudo que a gente ouve, né, o empreendedorismo fica sempre como um plano B, né? Verdade. É. Acho que um pouco por conta do medo, das dificuldades, né, de você ter que conhecer pessoas, e ter, isso tudo você vai falar pra gente, né? Mas bacana isso, de você, em paralelo, empreender e ter o seu emprego. Sim. E aí a gente acaba não focando naquilo, né, como plano A, né, focando para aquilo dar certo, porque você sempre fica dividido, né, e a gente não percebe o que está por trás disso, por que a gente não consegue avançar. E foi exatamente quando eu fui vivendo essa jornada de transformação, de autoconhecimento, né, por isso que eu gosto muito de participar desses eventos, como o do Zé Roberto que a gente se conheceu, porque ali a gente está sempre se trabalhando, né? A gente nunca está perfeito, né? A gente vai ter sempre uma coisinha para mudar, para melhorar. Então, nesses eventos a gente evolui, tanto como profissional quanto como pessoa. Como pessoa, exatamente. E aí essa foi a minha jornada, porque eu fui vendo o quanto era difícil. E não só para quem empreende, mas até mesmo quando você tem o seu emprego. Às vezes a pessoa não consegue ser promovida, ela é aquela que se dedica, mas não é promovida. Então ali por trás eu fui percebendo que tinham crenças, sabotadores, essas relações familiares de pertencimento. E foi tudo isso que eu fui trabalhando em mim, né? Para entender o que eu queria seguir, qual trajeto eu queria seguir na minha vida. Por isso que você fez psicanálise. Isso. Aí a psicanálise eu já estava trabalhando com as mentorias e consultorias. Porque aí eu fui me aprofundar ainda mais, né, no desenvolvimento humano para trazer isso para dentro das empresas. Porque um dos pilares do meu método é a pessoa por trás do negócio. Porque se a gente não trabalha isso, as crenças, os sabotadores, né, a gente não se posiciona como empresário, ou até mesmo quem trabalha numa empresa, você não consegue dizer não, você não consegue fazer o que é certo ali para você. Né? Para o CNPJ estar bem, o CPF tem que estar bem. Exatamente. E aí quando eu fui vivendo toda essa transformação, né, porque uma dor grande que eu tinha foi a ausência do meu pai. Né? O meu pai, meus pais separaram, eu tinha 10 anos, né? E aquilo para mim eu sempre olhei pelo lado negativo, né? O lado da falta. E conforme eu fui trabalhando isso em mim, porque a ausência de um pai traz muitas consequências, né? Sabotadores e muitas coisas que hoje eu vejo até com as pessoas que eu trabalho. Mas o teu pai continuou morando na mesma cidade que você? Sim. Porque meus pais separaram, eu tinha 8 anos. Não, meus pais separaram, eu tinha 8 anos, mas o meu pai sempre, a partir daí, sempre esteve morando em outra cidade, complicado. Mas graças a Deus, assim, apesar da distância, meu pai se fazia muito presente, através de cartas, de telefonemas. Legal. E até de visitas mesmo. Sim. Mas você não teve contato? Não tive mais contato. Porque realmente, o que acontece? As feridas infantis, a gente leva isso para a fase adulta. Sim. E leva para as empresas. Exatamente. Porque a nossa criança está aqui dentro, né? Se ela está ferida, a gente não consegue avançar. Então, isso fez com que eu quisesse ser sempre a melhor, sempre o primeiro lugar ali, né, para ter aquele reconhecimento, mas isso não vinha. E isso acabou me causando muitos traumas, muitas questões, porque eu olhei para a falta, né? E a virada de chave foi depois, claro, que o trabalho de autoconhecimento é uma jornada, não é uma coisa do dia para a noite, né? Verdade. Então foram muitos anos assim, olhando para isso. E aí quando eu conheci os sabotadores, quando eu conheci a constelação familiar, que eu consegui trabalhar tudo isso em mim, que foi a virada de chave, que foi quando eu percebi que eu aprendi a ser grata ao meu pai por essa falta. Porque eu sempre falo para os meus alunos, né? A nossa maior força vem da nossa maior dor, a nossa maior habilidade. A gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. Só que depende de onde a gente olha, né? De como a gente olha. É verdade. Porque não é o que acontece com a gente quando a gente é criança, é como a gente interpreta. Reage. Por exemplo, tem muito pai e mãe que hoje, como adulto, você consegue ver assim, meus pais não foram presentes porque eles eram provedores. Mas quando você era criança, às vezes não foi essa a interpretação que você deu.
A interpretação que você deu foi: meus pais não ligaram para mim, não estavam comigo, me abandonaram. E aí você cresce com essa falta, né? Então depende de como a gente interpreta. E a constelação familiar você fez fora do curso de psicanálise, né? Foi bem antes. Foi antes? Foi bem antes. E aí, conforme a gente vai dando essas interpretações, é que a gente vai seguindo. Por isso que os irmãos são tão diferentes. Cada um dá a sua interpretação, né? Então, na minha jornada, quando eu entendi que essa ausência do meu pai, ela foi boa para mim, porque eu fui a pessoa que eu sou hoje, né? Porque eu não seria uma pessoa proativa como eu sou, que vai lá e faz acontecer, não fica esperando cair do céu, porque eu não tinha quem fizesse, né? Então, quando eu entendi por esse lado, essa foi a minha virada de chave. Porque se a gente passa a entender que tudo que acontece para o nosso bem, a gente passa a ter essa mentalidade, a gente passa a reagir de forma diferente. Exatamente. Só que o entender é aqui, né? Não é aqui. Porque muitas vezes a pessoa acha que entendeu aqui, mas aí você não consegue mudar dentro. Então, quando eu passei por essa transformação, eu entendi que dentro das empresas eu precisava levar tudo isso. E aí foi quando veio a formação em constelação, a psicanálise, né, o coach, toda essa busca pelo autoconhecimento para poder me capacitar para levar isso para as pessoas, né? Porque a parte da gestão, do negócio eu já tinha, né? Mas eu precisava da outra parte também. Tá, mas hoje você ainda trabalha como economista? Não, como economista diretamente não, mas como a gente estrutura o negócio como um todo, de certa forma a gente traz o conhecimento, né, que tem. Mas eu não trabalho fazendo serviços assim dentro das empresas nesse sentido. E você também é consultora de imagens, marca e brand, ou seja, dentro da sua consultoria, mentoria. Consultoria e mentoria, você faz os dois? Faço os dois. E nas empresas você é procurado mais para mentoria ou consultoria? Aí depende, quando são empresas maiores, muitas vezes é para o treinamento, para a liderança, para as equipes, né? E as empresas médias e menores, geralmente é para consultoria ou para mentoria para o dono ali da empresa, que está sentindo que está travado em alguma coisa. E aí ele precisa estruturar para crescer, entendeu? E as mentorias e as consultorias podem ser online ou presenciais, sim, é isso? Sim, podem ser online ou presenciais. E quando é treinamento de equipe, geralmente as pessoas preferem presencial, mas também já fiz online para algumas empresas. Até porque na pandemia a gente só podia fazer online, né? Agora, esse treinamento, né, essa consultoria de imagem, marca e brand, você dá essa consultoria só sobre isso ou faz parte do... Não, isso faz parte de todo o processo. Você trabalha com tudo. Você trabalha com constelação familiar, com consultoria de imagem, análise de perfil. Explica pra gente então o seu método. A parte do desenvolvimento humano, a gente trabalha primeiro a pessoa. Né? É claro que a gente vai estruturando o negócio em paralelo, mas não adianta eu querer estruturar, fazer um monte de coisa mirabolante se aquela pessoa que está ali atrás não for trabalhada. E aí é nessa hora que ela se entende também como marca, como empresa, e aí entra a consultoria, entendeu? Porque toda empresa tem que entender qual a marca, o que aquela empresa quer passar, né? Porque a pessoa é uma imagem, a pessoa é uma marca, né? Todas as empresas têm uma marca, uma imagem. Então isso a gente trabalha em conjunto. E quando a gente entra para a parte da equipe, aí a gente faz os sabotadores, o perfil comportamental, né? Porque não é também só olhar o perfil, né? Às vezes as pessoas vão contratar, elas pensam muito, fazer um teste de perfil, mas você tem que olhar muita coisa além disso, né? Porque tem o comportamento, como aquela pessoa é quando ela está sendo observada, às vezes ela tem um perfil e observada ela tem outro. E o comportamento também varia no meio que ela se encontra. Exatamente. Se ela está no meio difícil, ela tem que se impor, ela vai ser uma pessoa que vai ter que ter uma palavra mais forte. Exatamente. E quando você leva esse trabalho para os colaboradores, você trabalha em conjunto ou precisa de repente trabalhar individualmente com eles? Aí depende muito da empresa.
Porque tem empresa que às vezes você precisa fazer um trabalho individual, algumas você consegue fazer em grupo. Então isso depende do propósito também, do que aquela empresa está precisando, entendeu? Naquele momento. E aí então você falou em relação aos colaboradores, a parte de RH, não é isso? E daí fala mais pra gente do método. Aí o método Elite ele é baseado em 5 pilares, que são estratégias de vendas, porque as empresas precisam vender, né? A liberdade, muitas empresas, mesmo com funcionário, o dono ainda fica muito à frente, porque ele tem lá o sabotador dele, controlador, para ele é difícil delegar, ele até contrata pessoas, mas tudo tem que passar por ele, então ele não consegue se ausentar. O terceiro pilar é a inteligência, que é a inteligência emocional, que é a pessoa por trás do negócio. O tempo, gestão do tempo, para a gente conseguir ter tempo para a gente, para a família, para descansar, né, para pensar em estratégias para o negócio, senão o negócio não cresce, né? E por último, a escala, que a gente precisa escalar o nosso negócio. Nossa, muito, muito bacana. E essa parte que você é especialista em experiência do cliente Disney, gente, eu li, né, alguns livros sobre a Disney, e, gente, é maravilhoso, né? Eu estive em 2011 em Orlando, já adulta, e aí eu tive uma experiência maravilhosa, porque eu não fui só como cliente, eu fui também, né, como uma profissional da área de engenharia, olhando a questão de trabalho em equipe, gestão de pessoas, encantar clientes, que tem um livro Como Encantar Clientes. Sim. Fala um pouquinho pra gente, então, do que você pensa sobre esse encantamento da Disney. Eu acredito que quando a gente começa a fazer esses treinamentos, né, e quando eu fui para lá também, eu fui com esse olhar, a gente sempre fica pensando assim, né, tá? O primeiro pensamento mas lá é a Disney, é mais fácil. Só que na verdade não é. São coisas simples que a gente pode fazer dentro do nosso negócio. De cultura. Para encantar o nosso cliente. Porque quando a gente encanta, a gente fideliza. E as pessoas acham que encantar é você entregar além do prometido. Não é isso. Isso na verdade devia ser uma obrigação. O encantar é você surpreender o seu cliente. É o que a gente chama do over delivery, né? Então quando eu fiz esse treinamento foi exatamente buscando formas diferentes de trazer isso para diferentes negócios, porque eu trabalho com empresas de diversos tipos, né? Então, como aquela empresa pode fazer para encantar o seu cliente? O que ela pode fazer de diferente para surpreender o seu cliente? Porque hoje em dia, as pessoas que querem viver uma experiência, principalmente quem tem um poder aquisitivo maior, está disposto a pagar 4 vezes mais por isso. E tem muita empresa perdendo dinheiro porque não oferece uma experiência. Né? A gente vê muito aqui quando a gente compara, por exemplo, Rio e São Paulo, a nível de gastronomia, a gente sabe que no Rio tem restaurantes muito bons, até com chefes muito bons, mas o atendimento é péssimo. Verdade. E lá em São Paulo você vive a experiência. Aí por isso que as pessoas falam, mas lá é mais caro. Mas é muito melhor, porque a comida é boa, o atendimento, então tudo é feito para te encantar. E lá não é a Disney, né? Então, e a gente acaba indo para São Paulo para comer, né? Para comer, exatamente. Porque você vive experiências lá que você não vive aqui, né? E aí eu fico pensando, nossa, quantos restaurantes aqui do Rio podiam estar ganhando muito mais, né? E fidelizando o cliente se eles fizessem experiências. Sim, né? Porque realmente a Disney, o que ela pensa? Pensa lá na frente, né? O que eu posso fazer para atender uma necessidade que o cliente ainda não sabe que ele tem essa necessidade? Steve Jobs falava sobre isso também, né? Então assim, e às vezes é tão simples, uma coisa tão básica, é uma questão da gente parar e pensar. Que a gente às vezes não quer pensar, quer trabalhar no automático. Então, acho que assim, esse trabalho que você leva para as empresas é fazer as empresas pensarem, refletirem. O que eu posso fazer para ser melhor? Exatamente. Porque nós todos somos muito criativos, né? Quando eu faço meus eventos presenciais, eu sempre escuto isso. A pessoa termina o evento assim, nossa, estou exausto. Pensei muito, porque a gente faz muita coisa na prática, para você pensar. Não é aquele evento que você sai lá só motivado, sabe, com muitas... Não, você vai ali para fazer na prática. E aí ela fala, cara, minha cabeça tá bombando de ideias, porque você parou para olhar para a tua empresa.
Exatamente. Né? E no piloto automático, como você falou, a gente não consegue fazer isso. Quando você vê, já é sexta-feira. Aí você fala, caramba, estou fazendo tudo igual. E as empresas precisam reformular. Você vê a Nestlé agora. A Nestlé agora não vai mais vender sorvete. Foi uma das primeiras empresas, desde que eu era criança, que você ia no mercado e sorvete era que bom a Nestlé. Né? Não vai mais vender. Por quê? Porque eles viram que hoje não tem mais esse mercado para eles. Tem um mercado que vende experiência e eles sabem que eles podem oferecer isso com café, com outras coisas, e eles vão focar para isso. Um cookie. E às vezes a gente tem que encerrar ciclos na nossa Um empresa. ambiente agradável, instagramável. Exatamente, para fazer coisas novas. E as pessoas ficam presas na mesma coisa porque elas não param para pensar. Verdade, muito bacana. E assim, muito legal que o José Roberto fala, que é a questão que ele explica a diferença entre sentimentos e emoção. O sentimento, a raiva, os ciúmes, a inveja, ele é químico. Isso acontece fisicamente, acontece com a gente. A questão não é o que acontece com a gente, é como a gente reage a essas reações químicas, que é a emoção, que a gente coloca para fora é a emoção. Então, dentro das empresas, precisa realmente, na maioria das vezes, de ter um profissional olhando com outros olhos, olhando de fora, para mostrar como que aqueles colaboradores ou aqueles gestores estão reagindo, como que eles estão colocando as emoções para fora em relação aos seus sentimentos. É bem bacana. Na engenharia a gente brincava que o seguinte, o consultor era aquela pessoa que entrava na empresa para dizer o óbvio. Acho que ninguém está me enxergando, né? É verdade. Entendeu? Você precisa trazer alguém de fora com outro olhar, olhando fora da caixa, para mostrar o que era óbvio para todo mundo, mas ninguém queria enxergar. Exatamente. É porque, na verdade, fica um monte de criança, né? Um monte de criança aí fazendo birra, uma com a outra. Porque é exatamente o que você falou no início. A nossa criança interior, se ela está mais ferida do que curada, do que saudável, você tem os colaboradores na empresa brigando entre si, o líder que não sabe gerir a equipe porque é amigo de todo mundo. Isso é a nossa criança em ação. Exatamente. Porque isso são sabotadores, né? Que são mecanismos de defesa. Então, tudo que a gente vive na infância desperta aquele gatilho na nossa vida adulta e aí aquilo ali me faz agir como criança. E nas empresas o que a gente tem, na verdade, um monte de crianças feridas. Crianças feridas, exatamente. Exatamente. Mas o seu trabalho é extremamente importante. Fala os seus contatos para os nossos ouvintes, Instagram, fala pra gente. O meu Instagram é @geração da prosperidade e vocês podem entrar em contato também pelo telefone 21 97576 7721. Tá, então aí explica para os nossos ouvintes, você pode prestar serviço para eles como palestrante, não é isso? Você vai até as empresas. Isso. Como palestrante, como treinadora, né, treinamento de equipes, treinamento de liderança, com consultorias empresariais ou a mentoria, que pode ser individual ou em grupo. Eu também tenho os dois formatos. E hoje, através do meu livro também, Pare de Brincar de Empreender, que ele fala exatamente dessa criança. Dessa criança nas empresas. E aqui eu trago histórias reais. De pessoas que eu atendi ao longo dessa minha jornada, né? Claro, a gente mudou o nome, algumas histórias se repetem com mais de uma pessoa, e aí o nome do livro é Pare de Brincar de Empreender. E aí, então, assim, como que você se inspirou? Esse livro é da Livraria Insight? Insight. É da Livraria Insight, do João Abreu, nosso amigo. João Abreu também foi editor dos meus 2 livros, O que Descobri Empreendendo e O que Descobri Empreendendo, edição especial, volume 2, Networking. João é uma pessoa maravilhosa, já esteve aqui no meu programa, vocês podem assistir a entrevista dele no YouTube. E eu estou escrevendo agora a minha biografia, com o João também, mas com uma nova editora que ele tá criando. Mas fala assim, como é que você se inspirou para fazer esse livro?
eu já tinha vontade de escrever um livro, que eu acho que todo mundo na vida já teve um sonho de escrever um livro, mas eu não sabia de quê. E quando eu comecei esse trabalho com as empresas, eu fui vendo muito de perto, né, essa transformação que o empresário vive quando ele consegue curar a criança dele, essa jornada. E eu via que muitas histórias eram parecidas, porque os sabotadores são parecidos, as histórias também, e aquilo se repetia nas empresas. E eu fui entendendo como que as empresas se comportavam. E aí eu falei, nossa, quando eu conseguir escrever meu livro, eu quero trazer essas histórias, porque eu acredito que através das histórias as pessoas conseguem se inspirar, né? E às vezes perceber nelas uma coisa que quando você só escreve ali na teoria, ela talvez não vai se conectar, mas quando é através de uma história, ela vai lembrar dela em algum momento, vai lembrar de alguém que ela conhece, né? E ela vai falar assim, nossa, eu sou assim, eu já fiz isso, me identifiquei. Né? E como eu falei que eu sou uma pessoa da prática, né? Então o livro ele é todo prático. Ao final de cada capítulo você tem um exercício ou você tem um QR Code com um curso meu para você escanear e assistir a aula e fazer uma ferramenta. Então ele é todo voltado para você viver a mudança na prática. Que bacana! E o título, Pare de Brincar de Empreender, esse título tem a ver com a criança ferida? Vamos deixar de ser essa criança ferida? Vamos parar de brincar, né? Parar de brincar. E efetivamente trabalhar isso? Exatamente. Pare de brincar de empreender até quando você vai deixar a sua criança falar por você. Gente, que maravilha! Porque quando a nossa criança está falando, né? A gente não, eu sempre falo, quando eles se identificam ali, é a minha criança, eu falo, e criança empreende, né? Não, então, e aí o João me ajudou muito a tirar esse sonho, né? Da cabeça e também do papel. E ele realmente é uma pessoa maravilhosa, me acompanhou em toda a jornada da escrita aí. Você né? escreveu com a mentoria dele? Escrevi, sim. Eu agora, minha biografia, eu estou escrevendo com a mentoria dele. Mas é uma pessoa espetacular. Eu super indico para quem quiser escrever. Quem quiser escrever, exatamente. Vale super a pena. E muito, muito bacana. Parabéns por esse livro. Ou seja, as empresas que contratarem, né, a Beatriz pode, inclusive, comprar o livro também, que faz parte também do desenvolvimento da equipe. Muito legal. Sim. E esse aqui eu trouxe para você. Obrigada. Mas aí no final eu vou deixar uma dedicatória para você. Legal. Muito obrigada mesmo. Faço questão de ler. E assim, eu adoro empreendedorismo, eu adoro conversar sobre negócios. E você gosta de autoconhecimento? Então autoconhecimento, exatamente. Eu acho que é importante. E assim, o autoconhecimento é importante para tudo na vida da gente, para todos os nossos relacionamentos. Quando a gente trabalha isso no trabalho, a gente acaba levando para casa, para os nossos companheiros, filhos, pais. Sim, transforma toda a família. Exatamente. Né? Então, assim, todo trabalho que a gente, todo desenvolvimento pessoal, profissional que a gente faz dentro do trabalho, a gente leva para a nossa vida. É importante. Sim, isso faz toda a diferença. Então, às vezes as pessoas me perguntam quantas pessoas você já passaram pelo seu método ou já se transformaram? Eu não tenho mais como saber. Porque é isso que você falou, você às vezes transforma toda uma família. Isso, né? Exatamente, perfeito. Bom, agora vamos escutar mais uma música, País Tropical, de Jorge Ben, de 1969. A Shakira, ela cantou isso no show dela com a Ivete Sangalo, não foi isso? Mas nós vamos escutar na voz de Jorge Ben. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora,
mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid. Olá, estamos de volta. Bom, agora vamos conversar com meu amigo aqui, Bruno Monção. Obrigada, Bruno, por você estar aqui com a gente. Muito bom mesmo, muito bacana, muito feliz. Foi um prazer, né? Estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo maravilhoso, descontraente. E fico muito grato e lisonjeado pelo convite. Então, Bruno Monção é enfermeiro há 22 anos e nutricionista atuando na área há 4 anos. Vasta experiência como enfermeiro em políticas de saúde, emergência e CTI. Em 2025, iniciou a faculdade de publicidade. Na arte, iniciou no Teatro Miguel Falabella, indo em seguida para o tablado, onde ficou por 2 anos. Em 2025, começou a estudar atuação de audiovisual no Centro de Investigação Artística e no momento também estuda direção e produção de audiovisual, abrindo o leque para cargos nos bastidores fora das câmeras. Atuou como ator nos seguintes filmes: Quebrando o Silêncio, Depois da Última Carta, Risco em Jogo, A Doce Ilusão. Atuou como ator e produtor nos seguintes filmes: Bandido Bom é Bandido Morto, Era uma Vez Favela, O Mistério na Casa de Luciana. Trabalhou como produtor no curta-metragem Herança, projetos que estão ainda por vir: O Corpo e a Taça, Cartão Vermelho. Participações na Globo: Mania de Você, Volta por Cima e Encantados. Bom, eu já conheci o Bruno no mundo artístico. Durante a fala dele, vocês vão ver que a gente está junto em alguns projetos, muito bacana. Mas vamos primeiro escutar a trajetória do Bruno. O Bruno começou como enfermeiro e depois também começou a trabalhar como nutricionista. Fala pra gente um pouquinho, Bruno, da sua trajetória. Minha trajetória é um pouco extensa, né? Primeiro começou lá atrás, quando eu servi o quartel, né? Eu tinha 18 para 19 anos e servi na escola de saúde, né? No HCE, Hospital Central do Exército. Aí ali comecei a gostar muito da área da saúde. Aí, por um acaso, eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem, que hoje não existe mais. Verdade. Aqui no Rio, só em São Paulo, né? Aqui a categoria foi restrita no Rio de Janeiro, virou um cuidador melhorado. Então eu fui lá no Albano Reis, não sei se vocês lembram do antigo Albano Reis, há muito tempo, né? Eu acho que é a sede de Quintino, que ainda é remanescente de todas que ele tinha, e foi justamente lá que eu fiz. Aí fiz, na época era 1 ano de curso. Aí fui para esse estágio, gostei muito, aí comecei a atuar, né, como auxiliar de enfermagem. Aí 1 ano depois, eu tive que fazer a migração de categoria.
para técnico de enfermagem, porque naquela época o auxiliar já ia acabar. Eu saí no Diário Oficial de Auxiliar de Enfermagem, se eu não me engano, foi o último em 1999. Olha quanto tempo tem, né? E você vê assim, as pessoas que continuaram como auxiliar de enfermagem, que são concursadas, que se aposentaram, saíram assim nesse Diário Oficial. Quando eu falo que saí no Diário Oficial e auxiliar de enfermagem, todo mundo pensa que eu já estou com 60, 70 anos. Mas não, foi tudo o início da construção da carreira, sabe? E eu agradeço muito. Eu tenho muito mais ciúme do meu porém de auxiliar do que do de enfermeiro, acredite você, porque foi onde tudo começou. Aí eu fiz essa migração do auxiliar para o técnico, para poder não perder o emprego na época, que acabou a categoria. Aí continuei atuando, né, CTI, emergência, né, na época ainda não existia as UPAs. Aí fui estudar, eu entrei na faculdade de 2004, foi aquele processo de 4 anos, em 2008, e fui fazer pós-graduação da UERJ. Fiz tomoterapia, né, eu sou enfermeira e estomoterapeuta, e também já trabalho com feridas há, bota aí, 12, 13 anos. Todos os tipos de feridas. É importante, né? Porque tem feridas que, meu Deus, difícil de cicatrizar. Principalmente a venosa e a arterial. São de membros inferiores, que tem problema de circulação, artrose, né? Rompimento de artéria, que é onde rompe. E se a pessoa tem algum problema também, tipo diabetes? Diabética, realmente a diabética e a arterial são as mais complicadas de cicatrização. Você ainda trabalha no CTI? Hoje não, hoje eu estou no Hospital de Ipanema, da Clínica Médica. CTI hoje em dia, como eu falo com meus amigos que estão querendo iniciar na área da saúde, CTI emergência fica para os novinhos. Porque assim, é gostoso, mas é muito cansativo. É bom para experiência, para aprendizado. Agora, psicologicamente é difícil também. É difícil, né? Principalmente a UPA, né? Eu trabalhei na UPA Penha, na época dos bailes da tal lá da Chatuba, baile de gaiola. E imagino que vocês acham que eu via na madrugada, né? Irajá, também via muita coisa, porque era do lado de uma comunidade. Os enfermeiros, eles fazem algum acompanhamento psicológico? Porque depois aquilo tudo fica na mente. Olha, assim, deveria fazer. Mas às vezes nem faz porque fica tão cansado, sai de um, vai para outro, e quando chega em casa só Tanta coisa para fazer. É tanta coisa para fazer, então assim, é complicado trabalhar. Principalmente o período assim, mais difícil, que eu quase entrei em depressão, foi na pandemia. Quando chegava o dia do meu plantão, eu já ficava com... Já não queria ir? Já ficava com aquela angústia, né, assim, uma ansiedade. Até porque você estava correndo risco também de pegar Covid. Com certeza. E tinha, assim, vários colegas perdendo a vida. Você várias vê pessoas seus amigos indo, as pessoas ali sofrendo, a gente tentando salvar e não conseguir. E a família chorando, se ajoelhando desesperadamente, pelo amor de Deus, para salvar. E a família não podendo ter contato, não né? Não podendo ter contato, e a gente ali tentando ajudar e nada, e as pessoas indo embora, jovens, sabe? Então, assim, foi um momento que foi precário para o nosso país. Eu assim, percebo que depois da pandemia, todo mundo passou a ter necessidade de uma terapia, de um apoio emocional, até por isso que eu vejo importância no trabalho da Beatriz. Porque eu acho que as empresas como um todo ficaram com essa necessidade de trabalhar o psicológico dos trabalhadores, dos colaboradores. Sim, porque na verdade o nosso país não estava preparado para aquela... O mundo inteiro não estava preparado. Então não tinha suporte, não tinha hospitais. Lembra do pessoal de Manaus assim, falecendo por falta de oxigênio? Então assim, veio arrebentando a saúde brasileira. E a parte de nutrição? Foi depois da pandemia que você começou a estudar? Começou a trabalhar, na verdade? Eu comecei a estudar foi ali na pandemia. Na pandemia. Que comecei a faculdade presencial, né? Eu tinha cortado várias matérias, né? Por já ser enfermeiro.
e ser na mesma instituição, então para mim ficou ali 2 anos e meio, 5 períodos só. Aí começou a pandemia e foi para online. Aí eu fiz a nutrição para poder conciliar com a enfermagem. Por que eu digo isso? Porque, como eu sou enfermeiro e estomoterapeuta, as feridas dos pacientes, ela não depende só da conduta do enfermeiro, ela depende também da alimentação. E eu tentava, assim, a aproximação com o nutricionista e acabava tendo muito conflito com eles. Por eu já ter uma vasta experiência como enfermeiro, eu sei suplemento que gera estabilização, que bacana. eu sei alimentos, já sabia alimentos, né? Para melhorar a imunidade, vitaminas, hidratação de pele. Então eu queria, assim, ter um feedback com os nutricionistas na época, eles achavam que eu estava me metendo no trabalho deles, mas não era isso. É, uma coisa complementa a outra. Uma coisa complementando a outra. Aí eu resolvi fazer junto, por conta dessa questão, e me tornar um profissional mais completo. Com Hoje em dia eu faço as duas coisas. Hoje em dia, quantas feridas eu dei alta e os pacientes têm amizade comigo até hoje. Eu peguei um pós-Covid que estava com exposição óssea. Eu fiz a conduta de enfermagem, fiz a conduta nutricional. Eu vim estar trabalhando. Eu trabalho até lá no Mercado de Madalena. Jorge. É, bacana, bacana. E a arte? Como é que foi que surgiu a arte na sua vida? Por que você resolveu trabalhar com a arte? A arte, na verdade, assim, ela veio de uma frustração minha que meu sonho era ser médico. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre adorei a arte desde criança, porque eu era muito fã do Mussum, adorava, era risada certa aos domingos, era muito fã do Grande Otelo, Jorge Laffonte, o Macalé, eu gostava daquela galera. Nada contra os humoristas de hoje, por favor. É o programa Praça é Nossa, eu gostava muito do Canarinho, da Velha Surda, que é assim, um humor igual aquele que antigamente a gente não vai ter mais, infelizmente, volto a frisar, nada contra os atuais. Aí assim, a arte sempre me despertou interesse, mas eu não imaginava que um dia iria, entrar para a arte. Aí o que acontece? Meu sonho também sempre foi ser médico. Aí eu conversei com a minha família também ia me ajudar, me dar um suporte. A faculdade de medicina era 10 mil, estava iniciando na Castelo Branco. Aí eu fui na faculdade, peguei as emendas das 2 graduações que eu fiz, fui lá na faculdade, comecei com o diretor, isso e tal. Aí tá, tudo bem, né? Eu ia passar 6 anos da minha vida apertado, 6 anos. Iria cortar matéria, mas não tempo. E quando eu voltei, eu tinha aumentado para 13 mil. Eu falei, já minha foge pro orçamento. Aí a minha economia eu resolvi investir na arte. Aí comecei no teatro lá no Miguel Falabella. Só para ver se mas para você que é enfermeiro, o teatro não é uma terapia, mas é terapêutico. Eu acho que ajuda um pouquinho a aliviar esse estresse do hospital. Eu já era acostumado a lidar com o público, então para mim não foi novidade me expressar na frente do público. Então foi muito legal, foi uma experiência de 6 meses, eu fiquei pouco tempo no Miguel Falabella e eu arrumei o tablado, porque eu sempre quis estudar tablado. Tablado é referência aqui no Rio de Janeiro. Grandes artistas começaram lá. Antigamente, os atores que eram do tablado iam direto para a Globo, antes de existir as agências. Sim, sim. Entendeu? Tanto que lá no tablado tem uma placa de diamante da Globo lá dentro. Aí permaneci lá e comecei a ficar no Centro de Investigação Artística, atuação. O Centro de Investigação Artística é onde eu e o Bruno estamos atualmente fazendo curso de TV e cinema com o diretor Maurício Damas. E eu fiz o curso de TV e cinema com o Maurício Damas em 2024 e agora em 2026 voltei a fazer novamente outro curso com ele, só que dessa vez ele está com muitos equipamentos, muitas câmeras. O outro curso eventualmente ele levava câmera. A gente ensaiava, mas não gravava. Agora não, agora a gente grava todas as aulas, a gente grava o que a gente faz, assiste, e a cada 2 meses a gente finaliza com um monólogo, uma cena e um vídeo de apresentação.
Então, se vocês quiserem ver, inclusive, a última cena que nós fizemos, que por acaso foi em um hospital, Eu vi. sobre tráfico de órgãos. Isso. O Bruno não foi minha dupla. Você fez também? Você chegou a fazer a dupla na cena? Não conseguiu nesse dia. Mas assim, no meu Instagram, Sandra Augusta de Paula, vocês podem assistir. É uma cena que vale muito a pena assistir, está muito bacana. Todos nós da turma, né, praticamente todos nós fizemos essa cena. E tem também outros trabalhos. Eu tenho um destaque lá, curso TV e Cinema, no meu Instagram, que eu estou mostrando esses trabalhos que eu tenho feito com o Maurício Damas. Mas esse curso que nós fazemos no Centro de Investigação Artística, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, é realmente muito bom. Muito bom. O ator ele tem sempre que estar estudando, como diz a Laura Cardoso. O ator é Verdade. obrigado a ser culto, por mais independente do tempo que ele tenha já de atuação, de formação, tem sempre que estar aí na escola, sempre procurar saber as coisas que percorrem o nosso país. Eu vi a entrevista dela, maravilhosa. A Laura Cardoso é uma referência da nossa arte, né? Mas lá no Centro de Investigação Artística, você, além do curso de TV e Cinema, você está fazendo outros cursos também. Eu sou produtor lá. Eu também sou produtor da escola, né? O Vitor me convidou. Apesar do tempo assim de estudo, de atuação também, de ter já o registro profissional, eu continuo estudando. Eu acho que é importante. O artista tem que estar sempre se desenvolvendo. Não, até porque tudo muda, a própria tecnologia. Hoje a gente tem TV vertical, a gente tem as plataformas digitais, tem novelas, séries e filmes nas plataformas digitais. Então, o artista, se ele não tiver o tempo todo estudando, se desenvolvendo, acompanhando a evolução da tecnologia, ele não vai para frente. Não vai, é verdade. Mas o Bruno, apesar de estar há pouco tempo na área artística, ele já fez vários trabalhos. Então, vamos falar primeiro sobre os trabalhos que você fez como ator. Quebrando o Silêncio, Depois da Última Carta, Risco e Jogo, A Doce Ilusão. Depois da Última Carta, eu pessoalmente assisti, eu amei, né? É um curta, né? Média. Escrito pela nossa amiga Cris Dias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, Depois da Última Carta. Depois da Última Carta, meu personagem foi o Jonas, né? Um homem bem sucedido, um zelador pela família, que, assim, um amenizador de conflitos. Ele aparecia muito para amenizar o conflito da esposa e do filho com a vizinha que vivia implicando. Elas viviam muito em pé de guerra. Então, assim, meu personagem aparecia muito nesse momento para poder tranquilizar, amenizar a situação, porque elas viviam em pé de guerra que assustava a vizinhança toda, né? E não era normal isso. E o filme, no final, traz uma mensagem bem bonita. É um filme infanto-juvenil. E no final traz uma mensagem que vale super a pena assistir. Sobre a amizade de um menino com uma menina. Está na praia. E Bruno, fala para os ouvintes aonde que eles podem estar assistindo. Vocês podem estar assistindo na Prime Video, Box Brasil Player, Claro TV e Apple TV, Depois da Última Carta. Vocês podem assistir, não vão se arrepender não, vocês vão gostar. E Quebrando o Silêncio, fala um pouquinho. Silêncio. Esse eu não assisti não. Olha, ainda não saiu. Não saiu, não foi lançado. Esse foi muito desafiador. Eu fiz um psicopata. Filme também? Filme, longa. Fiz um psicopata casado com uma trans. Mas ao mesmo tempo que amava, não queria assumir publicamente falando. Não queria se entregar àquele amor. Isso, mas aí a trans queria ser assumida. Mas o meu personagem, o Ricardo, não. Aí vem o conflito. Aí vem o conflito, né? Aquela frieza, aquela psicopatia, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Aquele controle. Aí teve uma discussão, né? No quarto.
Aí o Ricardo acabou assassinando friamente com uma corda de secador de cabelo, né? E depois sofre um infarto e morre. Então, assim, foi um personagem... Não, você muito falou a história toda. É só pra você falar essa ideia do filme. Eu não, depois ainda vem mais coisa. Ah, tem mais coisas. Eu não posso falar. Mas assim, mas vocês podem assistir para ver a atuação também do Bruno, né? E tem previsão nos próximos meses? 2027. Ah, só ano que vem. Acabou de gravar e vai editar. E, bom, A Doce Ilusão. A Doce Ilusão foi um amigo do dono do condomínio, como é que eu posso dizer? Um conciliador, né? Para ajudar ele a amenizar ali o conflito quase com a esposa, né? Que foi o personagem Paulo, que ele estava assim à beira da separação, aí não estava aguentando mais, aí vinha conversar comigo, sempre reclamando da esposa, sempre questionando algo. Tem outro personagem completamente diferente. E vai sair quando? Já tem data? Acho que ano que vem, porque era um curta, terminamos um curta, agora resolveu virar longa. Ainda vamos gravar mais. Vamos gravar mais. E Quebrando o Silêncio, que foi escrito por quem? Quebrando o Silêncio do Érico e da Andresa, com a colaboração da Cris. Da Cris. Também, E A Doce Ilusão? A Doce Ilusão foi isso que eu acabei de falar. Não, mas quem escreveu? O Charles Ferreira. E Risco em Jogo, que eu participei também, eu acabei de gravar, né? As gravações já foram encerradas, eles vão começar a editar o filme, é um longa. E Risco em Jogo, eu fiz uma participação. Eu sou a Silvana, uma empresária de uma criança, passando para ela 1001 atividades, e estressando lá a família, com tanta coisa para fazer. E foi muito bacana, adorei participar. E é um filme também infanto-juvenil e escrito por Cris Dias, com a direção de Oscar Francisco. Oscar Francisco. Exatamente. Mas assim, gente, anota aí, Risco em Jogo. Acompanhe no perfil do Instagram da Cris Dias, que ela está toda hora postando o andamento desse filme. E vocês podem também acompanhar os próximos lançamentos dos filmes do Bruno no Instagram dele. Fala aí, Bruno. BR Munção Instagram e Bruno Munção Facebook. Ainda não tem TikTok nem Quai. E Bruno participou de outros filmes, como produtor também, né? Bandido Bom é Bandido Morto, Era Uma Vez Favela, O Mistério da Casa de Luciana. Qual desses trabalhos você gostou mais, te trouxe uma maior experiência? Bom, gostei de todos, né? Bandido Bom, Bandido Morto. Eles já foram lançados? Tá para lançar. Todos os três? O Bandido Bom, Bandido Morto, além de ator, foi o produtor, né, de elenco também, que eu levei um elenco todo estrelado pro Complexo do Alemão. E o personagem meu é um vilão, um policial, assim, muito sacana, né, que trai todo mundo. Faz o trato e trai todo mundo. E os três são filmes? São. Os três projetos são filmes. É um policial que trai o superior dele, que é o melhor amigo dele, que tem olho na esposa dele, né? Que faz assim um trato com o dono do morro, mas não cumpre o trato. Olha, é uma coisa assim meio pavorosa, o pessoal vai me odiar depois de ver esse filme, entendeu? É o que eu não posso falar realmente tudo, mas muito legal, muito desafiador para mim, tá? E tem projetos novos vindo por aí, que é o Corpo e a Taça e Cartão Vermelho. Mudou o nome, agora é Degustação de Lara Azar. Não é mais o Corpo e a Taça mudou para Degustação de Lara Azar. Então, Cartão Vermelho eu participo com o Bruno. Eu vou ser uma delegada e custódia. E a gente vai trabalhar em cima de meninas. É um filme que fala sobre prostituição, estelionato.
E a Madalena, que esteve com a gente aqui mês passado, aqui no programa, ela faz uma das prostitutas, a gente conversou sobre isso. Fala sobre você, Bruno, nessa série. Essa série a gente está fazendo ainda o desenvolvimento dos personagens, ensaiando, mas vamos começar provavelmente a gravar agora em maio. O meu personagem é o Bob, né? Um policial que trabalha infiltrado, que ele aparece só nesses momentos de investigação para poder levar tudo para a custódia, para o personagem do Vinícius, que eu esqueci que trabalha com você Esqueci também, daqui a pouco eu lembro. E assim, ele trabalha muito com a Beta, entendeu? Eles trabalham ali fazendo aquela pesquisa, fazendo aquele balanceamento, aquele levantamento para poder levar tudo à delegada. É um personagem assim também bem interessante. Eu já fiz vários policiais, mas nunca policial de trabalho infiltrado. Poxa, bacana mesmo. E você fez algumas participações também na Globo, não é isso? Rápidas, foi... Duarte. Duarte. Eu sou a delegada custódia e Duarte é meu braço direito. E no núcleo policial tem outros policiais também ajudando, infiltrando. Essas coisas, trabalhar infiltrado. Assim, essa série é uma série que vai ser filmada com muito cuidado, por isso que a gente está ensaiando. E a gente quer fazer um trabalho bem bonito mesmo, bem profissional. Exatamente. Então a mania de você fez um elenco de apoio, né? No último capítulo, olha, deu um reboliço. A comunidade que eu morava, todo mundo mandando mensagem, né? Teve pessoas que nunca falaram comigo, desejando parabéns, né? Foi uma cena com a Agatha Moreira, uma troca de tiro na lanche, né? Foi bem impactante, né? O diretor ensaiou muito antes da gravação. A volta por cima eu também fiz uma participação rápida, que até tiraram minha fala, né? Gente, nem tudo que a gente grava passa na cena. Se o diretor achar que não, é melhor cortar, não tem problema. Passou a cena, mas cortou minha fala ali, né? Mas tudo bem. E Encantados eu fiz uma participação bem rápida também. Tá, bacana, Bruno. E você quer contar mais alguma coisa sobre sua experiência como artista? Basicamente isso. Agora tenho a degustação de Laranjá, que eu estou como ator e produtor também, né? E foi um conto literário que ganhou que foi agora para a língua cinematográfica. Entendi. Entendeu? Bom, então assim, gente, aproveitem para pegar logo autógrafo aqui com o Bruno, viu, gente? Que aí nos próximos meses aí ele vai estar arrasando. Bom, vamos escutar mais uma música. Próxima música é O Que É, de Gonzaguinha, 1982. A Shakira cantou com Maria Bethânia. Música linda, eu amo essa música e trouxe aqui para vocês. Olá, estamos de volta. Bom, o programa já está indo lá para os finalmente. E aí eu gostaria então de perguntar, Beatriz, você tem mais algum assunto para colocar? Quer falar suas considerações finais? Quero agradecer, né, o convite por estar aqui, foi muito bacana esse bate-papo, muito legal conhecer o Bruno também, a história dele, né? Quero fazer um convite para quem é do Rio de Janeiro, dia 13 de maio, a gente vai fazer no Clube do Empreendedor Brasil um workshop sobre o livro Pare de Brincar de Empreender. Então vai ser um workshop prático, né, com atividades para empresários e empreendedores que querem avançar no seu negócio, querem descobrir por que alguma coisa está travando, por que não estão avançando. Eu vou estar presente, não vou perder essa oportunidade, estarei lá com certeza. Vai ser um prazer. Tá, muito obrigada mesmo por você ter vindo. E você quer passar assim, algum conselho para quem quer começar a empreender? Eu acredito que quando a gente está começando a montar uma empresa, muita gente começa na correria, né?
como a gente falou no início, pensando que é o plano B. E eu sempre acredito que você já deve estruturar a sua empresa pensando como ela vai ser grande lá na frente, porque aí depois fica mais fácil. É igual dinheiro, né? Se a gente não consegue administrar o muito, o pouco a gente não consegue o muito. Então a empresa é a mesma coisa, né? Estruture a sua empresa já desde cedo, pensando em como ela vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, para você já começar de forma estruturada. Não, inclusive, você pode ter uma participação importante na estruturação dessas novas empresas. Sim. O trabalho que você faz como mentora, consultora, coach, pode ser extremamente importante no planejamento, na implantação de uma nova empresa. Sim, com certeza. Que aí a pessoa já começa certinha, né? Fica com valores, com missão, com esteira de cultura, produtos, entendendo quem ela vai atender, né? Tudo isso. Quem são os clientes, os processos, métodos, planejamentos. Com certeza a empresa ela vai nascer muito mais forte. Exatamente. Muito bacana o trabalho que você faz, Beatriz. Obrigada. E Bruno, você tem alguma sugestão para quem quer começar na área da saúde ou para quem quer começar na área artística? Bom, primeiramente foi um prazer participar desse bate-papo, conhecer a história maravilhosa da nossa colega aí dentro da área do empreendedorismo, né? Eu tive essa matéria lá atrás, no início da faculdade, mas não lembro de mais nada. E assim, para quem quer começar na área da saúde, sempre estudar, buscar o melhor, muito empenho, muita dedicação, porque assim, a enfermagem ela é a arte do cuidar e além de ser a arte do cuidar, estamos lidando com vidas. Exatamente. Então requer muito empenho, muita dedicação e trazer de dentro assim, o carinho e o amor, não só ao próximo, mas pela profissão. Exatamente. Trabalhar com vidas tem que ter uma responsabilidade muito grande. Exato. E para quem quer começar no mundo artístico? No mundo artístico, eu assim digo assim a mesma coisa em relação à saúde, porque as pessoas acham que estar aqui perante a câmera é simples para poder vir aqui e falar uma coisa ou outra, mas não é. Para estar aqui também requer estudo. Então assim, queria abrir esse leque na cabeça de algumas pessoas que não é tão simples estar aqui, porque aqui também requer estudo, preparação, como você acabou de falar na nossa série. A gente está fazendo o quê? Uma preparação para poder passar para o telespectador. Então estar aqui não é fácil, não é simples. Também é igual a enfermagem, como qualquer outra profissão, requer o estudo, o conhecimento e a sabedoria. É verdade. E Beatriz, você tem alguma pergunta para fazer para o Bruno? Tenho. Eu achei muito interessante porque a tua jornada é uma jornada muito bonita, né? Obrigado. E você falou da área da saúde, né? Eu sempre acredito que ninguém se conecta por acaso, né? Você falou das feridas, né? Eu trabalho as feridas internas e ele as externas. Nossa, né? gente! Quando você falou isso, eu falei, nossa, que legal, né? E me fala assim, você contou a tua trajetória na área da saúde, mas de onde veio essa paixão, né? Porque a enfermagem, para mim, é uma das profissões mais bonitas. Porque o médico, você falou, queria ser médico. O médico, claro, ele vai fazer o diagnóstico, mas quem acompanha aquela pessoa, quem fica perto, quem acolhe, quem sofre junto, é o enfermeiro, né? A equipe de enfermagem. Então, de onde surgiu esse amor, essa paixão, né? Porque tem que ter paixão. Não é uma coisa que você vai todo dia e, né, se a pessoa não gostar, é uma profissão que não tem como ela continuar. Mas você quer saber a paixão pela enfermagem ou pelas feridas? Pode ser os dois. Bom, pelas feridas foi quando eu trabalhava como técnico de enfermagem. Fazia plantão 12x36, fazendo visitações só a pacientes com feridas. Aí ali eu comecei a tomar gosto, comecei a aprender, comecei a ler muito e comecei também a praticar, né? Aí comecei a pegar o gosto, comecei a conversar com meus enfermeiros e resolvi fazer a pós-graduação para me especializar mais, para ter o título, porque a prática eu já sabia. Então assim, foi muito legal
trabalhar com feridas, né? Como eu trabalho até hoje. E o amor pela saúde surgiu lá atrás, como eu falei, quando fui auxiliar de enfermagem. Fui fazer um curso para ver se gostava, acabei gostando, fiquei e estou aí até hoje. É muito bacana mesmo. Minha mãe, gente, ela adorava ficar doente. Adorava, porque ela ia para o hospital e recebia toda aquela atenção das enfermeiras. Minha mãe adorava conversar e ela conversava mais ainda quando ela estava no hospital. As enfermeiras davam muita atenção. Minha mãe ficava até mais feliz quando ela estava ali sendo acolhida. A enfermagem é muito acolhedora. Então, assim, as pessoas para trabalhar com isso tem que ser acolhedora. É o que eu falei, que trazer de dentro o amor ao próximo, não só o próximo como uma profissão. A pessoa que sente falta, né, de atenção, de carinho, as feridas da infância, aí muitas vezes é a enfermagem que abraça. Exatamente. Bacana. E Bruno, você tem alguma pergunta para fazer para a Beatriz? Tenho só uma. Me fala um pouco do mundo do empreendedorismo, né? Como eu falei, eu estudei essa matéria lá atrás. Gostaria de saber, assim, vamos supor, se eu quisesse abrir uma clínica de feridas, que enfermeiro ou estomoterapeuta, ele pode gerir uma clínica. Por onde eu começaria? Por onde você começaria? Definindo primeiro, você, no teu caso, uma clínica de feridas, você já tem um público bem específico, né? Então, o que você precisa? Estruturar todos os processos da tua empresa. Primeiro definir onde vai ser, né, como vai ser, que tipo de pessoas você vai querer contratar, porque uma clínica não vai poder ser só você, né? Então você precisa também entender os seus valores, quem é você, porque a gente precisa trazer pessoas muito próximas a gente, né, parecidas e também complementares, né, com coisas que a gente não sabe, mas também pessoas muito parecidas no sentido de pensar como a gente. Porque não é só contratar pela competência, porque é o que você falou, é um trabalho que ele é desafiador, ele precisa ser acolhedor, mas a gente também vê no mercado muitos enfermeiros que não têm essa paciência, esse amor, né? Então você tem que entender que pessoas você precisa trazer para que a tua empresa tenha esse acolhimento. Então primeiro você tem que dar a cara da sua empresa, né? Que é a cara do Bruno. A empresa tem que ter a cara do Bruno, e aí você começa a construir os processos, aí você vai se legalizando, né? Você vai entendendo onde que vai ser, o que você vai precisar de material e toda essa parte, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam logo com isso, né? Eu tenho que ter um lugar, tenho que comprar o equipamento, tenho que botar gente. Mas não, primeiro você tem que pensar como ela vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, o que você quer, que mensagem você quer passar, e aí você começa a construção. Nossa, eu me lembrei aqui de uma história bem interessante que eu quero contar aqui para vocês, com a minha mãe também. Ela precisava operar, precisava do risco cirúrgico, mas já no final, assim, nos últimos anos da vida dela, já não queriam dar o risco cirúrgico, porque ela já estava assim, bem debilitada, mas não era muito forte. Aí eu falei assim, mãe, eu vou contigo, era um hospital particular, mas eu vou contigo lá por ordem de chegada, vamos ser as primeiras a chegar, e eu vou conversar com o médico para a gente conseguir esse risco cirúrgico. Aí fomos 6 horas da manhã, a gente já estava lá, primeira da fila. E aí quando a gente chegou, assim, às 6 horas da manhã, a gente chegou na fila, mas que o médico começou a atender, já era mais de 8 horas da manhã. Aí entramos e tinha, assim, na mesa dele uma pilha enorme de cartões que ele ia atender, né, os pacientes que ele ia atender. Aí eu li aqueles cartões todos e perguntei, porque estava começando, nós éramos as primeiras, ele ia ter que atender aqueles cartões todos. E eu perguntei, você vai atender essas pessoas todas hoje? Ele falou assim, não, eu vou atender só metade. Eu falei, como assim? Não, porque a outra metade são pessoas idosas que estão vindo aqui conversar comigo. Não pensei, é só bate-papo, né? Exatamente. Eu consegui o risco cirúrgico, minha mãe operou, correu tudo bem. Mas assim, gente, eu fiquei com essa história na minha cabeça, porque provavelmente o médico devia atender com tanto carinho como estava nos atendendo, nos ouvindo, e ele já sabia que metade ali daquelas pessoas não tinham doença nenhuma.
eles estavam, assim, de repente até estavam sentindo alguma coisa, mas tudo psicológico. O que eles queriam mesmo era a atenção do médico. Tô com uma dor de cabeça, minha unha quebrou. Uma dor de estômago, né? Muito legal. A área da saúde é muito bacana. E amei, né, receber Beatriz tratando as nossas feridas internas e aqui o nosso amigo Bruno tratando as feridas externas. Que bacana, muito legal. Bom, a gente já está aqui no finalzinho do programa. De novo, gostaria de pedir para vocês assistirem os programas lá no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Deixem lá os comentários de vocês. Acessem o perfil do Instagram, do Facebook da Rádio Tropical Web Brasil e curtam, comentem, porque assim, o que vocês comentarem vai ser sempre útil para a gente estar melhorando e estar trazendo para vocês um programa cada vez melhor, tá bom? Então assim, eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Obrigada, Bruno. Olha, anotem aí o nome do Bruno Monção, né, a grande artista que vocês vão estar acompanhando aí nos próximos trabalhos que serão lançados. Obrigada, Beatriz. Anotem aí também, Beatriz, que vai estar, né, que já está, né, fazendo sucesso aqui pelas empresas do Rio de Janeiro e online pelas empresas do Brasil e mundo afora. Entre em contato com eles, porque são trabalhos extremamente importantes, porque lidar com pessoas é muito importante, né? O que tem de maior valor numa empresa são as pessoas, e a gente tem que saber valorizar, a gente tem que saber reconhecer, a gente tem que saber incentivar essas pessoas a se desenvolverem, a crescerem e ajudar outras pessoas a se desenvolverem e crescerem também. Porque a gente está nesse mundo aqui para o nosso crescimento espiritual e para ajudar no crescimento espiritual também dos nossos amigos, dos nossos parentes. E se todo mundo pensar em ajudar o outro, o mundo fica muito melhor. Não é isso? Verdade, exatamente. Então aguardo vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.